O Shoto e o Dabi já estão predestinados a lutar há muito tempo. Os dois são irmãos e possuem uma ligação desde a infância. Enquanto o Shoto era o garoto perfeito com individualidades ideais, o Dabi tinha um poder que não era compatível com seu corpo. Isso fez o Dabi criar um ódio pelo Shoto e pelo seu pai, o Endeavor, e por isso ele se tornou um vilão. Então é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar como foi a batalha completa do Shoto Todoroki contra o Toya Todoroki. Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. A batalha entre o Shoto e o Dabi já vem sendo falada na história há muito tempo. Já era algo predestinado à luta entre os dois irmãos. E neste vídeo eu separei a luta inteira e expliquei na ordem cronológica para você. Então eu espero muito que você goste do vídeo. E se você gostar, eu só peço que você deixe o seu like no vídeo. E se vocês gostarem, tem várias outras batalhas bem interessantes desse arco final que eu posso trazer aqui para vocês. Mas então, agora vamos para a batalha do Shoto contra o Dabi. Depois que os heróis descobrem que o Aoyama era o traidor da Iway porque ele estava sendo chantageado pelo All For One para passar informações, os heróis criam um plano para pegar os vilões de surpresa. Eles fazem a família Aoyama passar uma informação errada para o All For One, dando uma localização para criar uma armadilha. E assim, quando o All For One aparecer, todos os heróis atacariam. O dia marcado então chega, e o All For One realmente aparece no local, e assim que ele chega, todos os heróis começam a atacar. Então, percebendo que tudo era uma armadilha, o All For One imediatamente ativa sua individualidade de teletransporte e traz todos os vilões para o local. E assim, a batalha final entre os heróis e os vilões começa. O primeiro que ataca é o Dabi, que tenta incinerar os heróis para ferir o seu pai, o Endeavor. Mas o Shoto cria uma enorme parede de gelo que bloqueia suas chamas. E quando a batalha entre os heróis e os vilões então finalmente começa, os heróis na verdade revelam o seu verdadeiro plano. Acionando uma armadilha chamada Troia, várias prisões começam a sair do chão e prender os vilões. Os vilões facilmente conseguem destruir as muralhas, mas essas muralhas na verdade nunca foram feitas para prendê-los. O verdadeiro plano dos heróis era separá-los, para que a luta ficasse mais fácil e cada herói pudesse lutar contra um vilão individualmente. O plano então é um sucesso e o Shoto Todoroki se prepara para lutar em uma batalha predestinada contra o seu irmão mais velho, o Toya Todoroki, que agora age com o nome de Dabi. Nessa batalha, além do Shoto, também estavam ali para enfrentar o Dabi, o Tenya Ida, que é um colega do Shoto, e 3 heróis da agência do Endeavor, a Burning, o Onina e o Kido. Então assim que o Dabi percebe que ele foi separado do seu grupo, ele começa a queimar tudo em sua volta com um gigantesco tornado de fogo, fazendo com que o Tenya Ida tenha que se afastar das chamas, já que ele não era resistente às chamas. No meio do fogo, o Dabi então começa a gritar zombando os heróis. E ele fala que como o Endeavor não conseguiu enfrentá-lo, em vez disso enviou seu filho e seus 3 companheiros para lidar com ele. E com isso, o Shoto responde que não está ali porque alguém o mandou, mas sim porque ele quer pará-lo com as suas próprias mãos. Ao ouvir isso, o Dabi zomba dele mais uma vez, dizendo que isso ainda o torna apenas um peão do Endeavor, mas que mesmo assim o entende, já que esta guerra no fim são apenas conflitos pessoais, que ninguém é apenas um soldado que só segue ordens por conta própria, já que todos têm as suas vontades e os seus desejos, e estão lutando por seus sentimentos. E é por isso que os vilões vão mudar os paradigmas do mundo e destruir tudo. O Shoto então, vendo seu irmão Dabi
tão obcecado e com tanto ódio pela sociedade, tenta conversar com ele e pergunta que se ele estava vivo todo esse tempo, então por que ele nunca voltou para casa? E dando um sorriso perturbador, o Dabi olha para o Shoto e fala que, como seu irmão mais velho, ele vai explicar como ainda está vivo até hoje sem nunca ter apagado essas chamas extremamente quentes, e também como nasceu o Dabi. O Dabi então conta para o Shoto o que aconteceu depois daquele incêndio que supostamente tinha tirado a sua vida. Desde o início, o corpo do Dabi não era compatível com a sua individualidade. Sempre que ele usava o seu poder de fogo, o seu corpo também se queimava. Então, quanto mais ele usa o seu poder, mais o seu corpo vai se degradando até o ponto em que ele não vai mais aguentar e vai acabar morrendo. Com isso, o Dabi conta para o Shoto que depois que ele perdeu o controle das suas chamas e criou um grande incêndio, boa parte do seu corpo foi totalmente carbonizada, e ele teria morrido naquele instante se não tivesse sido salvo pelo All for One. O All for One o resgatou e curou seus ferimentos, porém ele só queria o Dabi por causa do seu poder. Ele só o tinha resgatado para fazer experiências, e quando o Dabi percebeu isso, ele fugiu do laboratório e voltou para sua casa 3 anos depois. E a imagem que ele viu o fez nunca ter entrado para dentro. Ele viu seu pai treinando Shoto, descobrindo que agora o centro das atenções do Endeavor tinha mudado para o Shoto. E vendo que nada havia mudado, que o Endeavor continuava maltratando a sua família, ele decidiu rejeitar quem ele era como Toya, o filho do Endeavor, e se tornou o Dabi. Agora com o único propósito de destruir o Endeavor, estudando seus movimentos de herói para melhorar a sua habilidade e se mantendo vivo em seu puro ódio ardente. Então, se lembrando desse passado, a individualidade do Dabi começa a enlouquecer, e o seu corpo começa a carbonizar cada vez mais, e sua pele começa a queimar. E percebendo que o Dabi estava prestes a atacar, o Shoto começa a carregar um de seus novos ataques especiais, mas isso precisava de um tempo. E enquanto está tentando carregar, o Dabi aumenta ainda mais a sua temperatura e ataca criando uma enorme espiral de fogo em forma de arco. E quando estava prestes a acertar o Shoto, os heróis da agência do Endeavor entram na frente e o defendem, tentando ganhar tempo para que ele carregasse a sua habilidade. Porém, aquele espiral de fogo era apenas uma distração, e de repente o Dabi aparece atrás do Shoto e acerta um soco em cheio no seu rosto. E enquanto o Shoto era arremessado e caía no chão, o Dabi gritava com ele, perguntando como ele se sentia ficando escondido na Yue com todos os civis assustados, com ele sendo filho do Endeavor e irmão de um vilão. E enquanto grita, o Dabi continua seu ataque enquanto continua criticando Shoto, gritando com ele que apesar de ser o garoto perfeito que nasceu com tudo, abençoado com o corpo ideal, ele ainda depende de todos os outros e por isso ele nunca será ninguém. Gritando isso completamente perturbado, ele acerta um soco de chamas no Shoto, o arremessando diretamente em um prédio. No entanto, o Shoto conseguiu neutralizar o calor do soco do Dabi, se recuperando quase instantaneamente do ataque. Ele então se levanta enquanto fala com o Dabi. Ele diz que o Dabi não está errado e que ele depende sim dos seus companheiros, além de ser cheio de dúvidas e de falhas. E enquanto diz isso, ele começa mais uma vez preparar a sua nova habilidade. Ele então grita para o Dabi, dizendo que a sua família pode ter sido arruinada e que o Endeavor pode ter perdido o controle, mas foi a sua própria escolha se tornar um vilão e tirar vidas inocentes. E enquanto diz isso, a sua nova habilidade finalmente fica pronta. O Shoto então pula e acerta um ataque em cheio no Dabi, gritando que nunca mais deixará ele acabar com nenhuma vida inocente.
Essa nova técnica do Shoto consiste em ele aplicar os seus poderes de fogo e de gelo ao mesmo tempo no seu corpo, tendo seu coração como ponto central. Assim, o sangue quente e o sangue frio percorrem todo o seu corpo e se misturam em equilíbrio, misturando o calor e o frio para criar uma chama gelada, que ao mesmo tempo que queima também congela, causando muito mais dano que só as chamas ou só o gelo. E o tempo para a habilidade carregar é justamente o tempo do seu sangue se misturar e ficar em harmonia. Então, depois de acertar o seu golpe no Dabi, ele ainda se recupera quase instantaneamente usando seu fogo, e com isso seu corpo foi ainda mais queimado pelas suas próprias chamas. Nesse momento, com seu corpo cada vez mais ferido e danificado pelo seu próprio poder, o Dabi começa a perder o controle, mas mesmo assim ainda continua lutando. Ele bate sua mão no chão e empurra suas chamas para o solo, fazendo ela se explodir para cima em várias direções por todo o campo de batalha, enquanto grita para o Shoto queimar e morrer logo. Mas quando o ataque estava prestes a acertar o Shoto, a Burning e os outros heróis da agência do Endeavor entram na frente, sofrendo todo o dano para protegê-lo. E neste momento, vendo seus amigos caindo em sua frente, o Shoto grita obrigado para eles, enquanto se lembra de todos os seus companheiros e como eles sempre estão ao seu lado. Com isso, a fúria percorre todo o seu corpo. Nesse momento então, ele começa a carregar energia nos seus pés, pegando o máximo de impulso que consegue. E liberando tudo de uma vez, ele se explode para frente em direção ao Dabi, dizendo para ele que todas as pessoas podem mudar, seja pelo bem ou seja pelo mal. E dizendo isso, ele explode o Dabi com seu movimento final, criando uma gigantesca explosão de onda de frio. O golpe é tão forte que congela a cidade inteira, deixando o Dabi inconsciente nos braços do Shoto. Com o Dabi finalmente inconsciente, é anunciado: o vencedor dessa batalha é o Shoto Todoroki. Com isso, os heróis comemoram a vitória, prontos para enfrentarem os outros vilões restantes. E o Shoto, completamente exausto, ainda segura o Dabi até que outros heróis cheguem para ajudar a prendê-lo. No entanto, sem o conhecimento de ninguém, o Dabi conseguiu copiar a técnica especial do Shoto e conseguiu se cobrir antes de receber o golpe. Ele então se levanta e começa a atacar os heróis. E o Shoto, totalmente exausto, só pode assistir horrorizado enquanto o Dabi começa a queimar seus companheiros. Nesse momento, o Dabi, já quase com seu corpo totalmente carbonizado, ainda libera uma onda de calor gigante do seu corpo, mais forte que qualquer uma que ele tinha usado até agora, que deixou toda a paisagem em volta totalmente derretida. E esse calor era tão forte que afetava até mesmo o Shoto. O Dabi, então furioso, grita que ele também tem o sangue do Endeavor, então ele também consegue continuar. Porém, ele percebe que o seu corpo está quase no fim, e logo ele será queimado por completo. E se ele continuar lutando contra o Shoto, o seu corpo não vai aguentar mais. Por isso ele decide ir embora. Então, criando chamas nos seus pés, ele começa a voar, se preparando para ir até o All For One. O Shoto, vendo isso, grita para ele não fugir, porque ele ainda pode lutar. Mas, neste momento, um portal do Kurogiri surge em cima do Dabi, e ele é teleportado até onde o All For One está, finalizando a luta do Shoto contra o Dabi e dando início a uma outra luta. O All For One, o Dabi e a Toga contra o Hawks, o Endeavor, o Fumikage Tokoyami e a Kyoka Jiro. Mas essa é uma batalha para um outro vídeo.
E bom, essa foi a batalha do Dabi contra o Shoto, e essa luta com certeza vai continuar, mas provavelmente vai ser uma batalha em conjunto, o que acaba se tornando uma batalha diferente. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like. O seu like ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!